tecnologia, saúde pública e cultura. Tudo isso faz parte de uma proposta para um mundo melhor, em que pessoas não sejam exploradas, tenham qualidade de vida e comida no prato, tudo em harmonia com a natureza. Aqui no Bem Viver você vai conhecer gente que está fazendo isso acontecer em todo o Brasil. Então, bora para nossa prosa. Festa do Pinhão! Hoje a gente vai dar um espaço todo especial para esse alimento delicioso e abundante no inverno. Já imaginou assar um bolo com o calor do sol? Você vai ver como isso é possível no momento agroecológico. A gente também vai falar sobre soberania alimentar e questões ambientais com a entrevista do Frei Sérgio Gorgen. E não é só isso, tem muito mais. Para saber tudo, fica com a gente que o Bem Viver tá só começando. É junho e a gente não cansa de lembrar de São João, né, gente? Claro, muita coisa boa acontece nesse período, como a oportunidade de comer pinhão. Que delícia, né? Quem deixou de herança pra gente o hábito de comer a semente do pinheiro foram os indígenas e hoje ele é um elemento importante não só da nossa culinária, mas também da cultura, principalmente no sul e sudeste do país. E além de tudo isso, ele ainda faz muito bem à saúde. Quer ver como? Olha só! Rico em carboidratos, fibras e minerais, o pinhão é a saborosa semente da araucária que faz sucesso durante as festas juninas no Brasil. Além de ser uma delícia, ele é um dos alimentos que contam a história do país. Quem explica é Natal João Magnante, agrônomo do projeto Saberes e Fazeres do Pinhão de Santa Catarina, que difunde a importância cultural e práticas de produção da semente ancestral. Se a gente for ver o histórico, boa parte dos imigrantes europeus que colonizaram o sul do Brasil, eles comeram araucária, aprenderam a comer pinhão com os indígenas, senão eles não teriam sobrevivido. Só isso é uma importância vital. Do ponto de vista nutricional, ele é um alimento muito completo. Ele tem baixíssimo colesterol e ele tem ômega 6 e ômega 9, certo? Que são ácidos graxos bastante importantes para a alimentação humana. Não é à toa que as populações indígenas fizeram o quê? Espalharam a araucária por onde elas passavam. Antes da colonização, estima-se que havia mais de 180 mil quilômetros de mata de araucária no país. A alta qualidade da madeira a colocou na vitrine de desmatadores e hoje são apenas 2% desse tipo de mata no país, segundo dados do Embrapa. Porém, lembra Natal, essa situação está sendo revertida. Eu vejo que agora, a partir desses últimos anos, aí, há uma valorização do ponto de vista nutricional, mas também do ponto de vista da conservação da espécie e da conservação pelo uso da espécie. Além do trabalho de Natal, outro exemplo de valorização acontece no acampamento Terra Livre, em Clevelândia, no Paraná, onde famílias organizadas pelo MST iniciaram uma campanha de reflorestamento da araucária. Até agora já foram plantadas 500 mudas de árvores, que é o símbolo do estado. Tem toda essa questão que o pinheiro, além de ser uma árvore nativa, que vai bem numa mata ciliar, também tem a questão da produção de pinhão para alimentação, né? A gente faz o debate com as famílias e sempre nessa perspectiva, né? Que a gente não está plantando, às vezes, se a pessoa já tem uma certa idade, ela sabe que ela nem está plantando para ela, mas está plantando para as futuras gerações, né? É muito rico acompanhar o ciclo da natureza pela alimentação, né? E aqui a gente sempre fala dos benefícios de comer os alimentos de época, então aproveita que daqui até o fim do inverno dá para comer muito pinhão. E já que é assim, vamos para mais uma receita com pinhão. A Letícia Massula, gente, nossa cozinheira sempre maravilhosa, vai ensinar um risoto de pinhão que para mim cai super bem num jantar aconchegante com a família. Letícia, é com você. Oi Luana, oi pessoal de casa, tá na época e aposto que muita gente aí já tá atrás deles. Os pinhões, esse lindo presente das majestosas e jurássicas araucárias, essa árvore maravilhosa, original aqui do Brasil. E é com eles que eu vou fazer um delicioso e cremosíssimo risoto. Quer aprender? Então vem comigo. Para o risoto você vai precisar
de arroz para risoto, de vinho branco ou rosé, ou cachaça, ou suco de laranja para substituir. Eu estou usando um rosé orgânico que eu trouxe lá do Armazém do Campo. Você vai precisar também de queijo e de manteiga, cebola, talo de salsinha e, é claro, a estrelinha da receita, pinhão. Para fazer o risoto precisa de um caldo. Eu vou fazer de vegetais. Eu vou usar cebola no caldo, que eu vou cortar só em 4. Um pouco de cenoura, talo de salsinha, dá uma cortada grossa nele, ó. Tomate, vou cortar em 4. Vou usar um pouquinho de alho. Coloquei, deu uma amassadinha para expor as polpas. Eu vou acrescentar aqui as especiarias. Eu tenho aqui um pouquinho de louro também, de tempero. Eu tenho grão de pimenta preta e eu tenho cravo da Índia. Tudo isso vai entrar no meu caldo. O que não vai entrar no caldo de jeito nenhum? Sal. O sal a gente vai colocar na receita. Quando eu estiver fazendo o risoto, vai ter o sal do risoto. E agora eu vou colocar a panela lá no fundo no fogão. Ele vai ferver. Ele vai ficar bom depois de uns 40 minutos, quase 1 hora. Enquanto ele vai fervendo ali, eu vou continuar o meu preparo do risoto. Para usar o pinhão nessa receita e em outras receitas, você vai cozinhar ele com casca mais ou menos 30, 40 minutos na panela de pressão. Aí a gente vai descascar. Em geral, eu uso uma faca, corto aqui a pontinha dele. Quando ele tá quente, ele descasca mais fácil. Por outro lado, a gente queima a mão. O pinhão já tá descascado, já deixei aqui um monte descascado. Aí é muito simples. A gente vai cortar ele bem grosseiro, tá? Vou colocar no processador e vou triturar até ele ficar nesse ponto aqui, tá vendo, gente? Desse pinhão triturado, eu vou separar aqui um pouquinho que vai pro molhinho frio, que vai finalizar o risoto. Parar aqui, ó, uma porçãozinha. Vou juntar salsinha bem picadinha, raspinha de limão, pouquinho de pimenta do reino moída na hora, pouquinho de sal. E aí, completa tudo com azeite. Só misturar e deixar pegando o gosto. O caldo já terminou de cozinhar. Eu vou tirar agora os sólidos de dentro dele. Tirei tudo. Né? Agora eu vou abaixar o fogo aqui do caldo. Vou deixar a minha concha posicionada para usar. Para começar, 1 colher de manteiga. Cebola, né? Picadinha. Talo de salsinha. Murchou e ficou transparente a cebola, já tá no ponto. Eu vou colocar um pouco do pinhão triturado. Dá uma leve dourada no pinhão. Hora de entrar com o arroz. Aqui, ó. Vamos misturar. Hora da gente entrar com o vinho. Ah, esse barulhinho. Fiz o refogado e agora a gente vai começar a acrescentar o caldo. Caldo sempre de concha em concha, sem exagerar, né? Primeiro aqui para começar 2, misturando sem parar. Tá quase cozido. É hora de colocar o restante do pinhão, né? Terminar de saborizar aqui o risoto. Vou colocar aqui, ó, bastante, afinal de contas, o nosso risoto é de pinhão, né? Vou misturar. Agora eu vou desligar a minha panela de arroz e vou finalizar com o restante da manteiga e com o queijo, que é para dar a montada final no risoto. Ó, o queijo, eu tô usando aqui
queijinho Minas e com a manteiga e o queijo eu tô fazendo aqui a cremosidade final. O risoto já tá pronto. Só vou dar uma última testadinha no sal, depois de colocar o queijo. Se for preciso, coloco mais uma. Gente, tá tudo perfeito. Chegou a hora de servir aqui o risoto. Risoto de pinhão com molhinho frio de pinhão com salsinha na medida para enaltecer esse queridinho da estação. Nós temos aqui um viveiro de plantas medicinais com mais de 300 espécies, chamado Hervário Caiçara. É um projeto de difusão e da medicina tradicional através da alimentação natural, orgânica e as plantas medicinais como promoção da saúde. Eu estou aqui na frente da erva símbolo dos pescadores da região de litorânea do Brasil todo, que é a erva balieira, a erva Santa Balieira ou a erva caiçara, como é conhecida, que a gente utiliza para tudo, utiliza para problemas de artrose, artrite, machucados, gastrite, tempero também, enfim, o caiçara usa essa erva como remédio para todos os males. Esse é o nosso símbolo aqui. A importância é o alimento como remédio, o alimento sem veneno. Esse é o futuro. Isso aí, Denise, no futuro que a gente quer, o alimento tem que ser cura, nunca um veneno. E você, de todo o Brasil, que estiver promovendo a filosofia do bem viver aí na sua região, vem contar pra gente como que você está fazendo isso. Deixa essa saudação nas suas redes sociais com a hashtag Bem Viver na TV, que a gente vai buscar e trazer aqui pra junto da gente. Vamos agora para o nosso momento agroecológico. Entre os estados do Ceará e Piauí, a Associação Caatinga desenvolveu um forno solar e promove esse uso entre famílias no sertão. O forno solar é uma tecnologia para cozinhar alimentos com o calor do sol e não só cozinhar. Ele também pode purificar a água, esterilizar utensílios, entre outras funções que fazem toda a diferença para economizar recursos como lenha e gás, né? Que a gente sabe que não está nada barato. Então, vamos conhecer o projeto. O sol forte do sertão pode ser um aliado na hora de preparar alimentos. Com o forno solar desenvolvido pela Associação Caatinga, é possível cozinhar sem gastar lenha, carvão ou gás. O equipamento é feito de fibra de vidro, isopor e uma caixa de madeira revestida de alumínio. O nosso modelo de forno solar ele é diferente dos modelos que encontramos disponíveis na internet. Muitos têm dicas de materiais mais baratos, ou até mesmo de papelão, mas nós vimos um problema que é a durabilidade, porque ele é tanto resistente a cupim, né, ele é fibra de vidro, então não tem problemas com cupim, e também a questão da chuva, que ele pode pegar, de vez em quando, um pouquinho de chuva, e quando for madeira, ele vai estragar. Se for papelão, ele não vai ter durabilidade. A associação é mantenedora da Reserva Natural Serra das Almas, que fica entre os estados do Ceará e do Piauí. A organização desenvolve uma série de projetos ecológicos com as comunidades que vivem no entorno. O trabalho com forno solar começou há 10 anos. Até agora, mais de 170 equipamentos foram distribuídos. Teve um pouquinho de resistência, as pessoas têm esse imaginário que se alguma coisa for aquecida pelo sol, estraga, né? Mas realmente é isso mesmo. No sol, temperatura ambiente vai estragar qualquer alimento. Porém, dentro do forno solar, como ele aquece até 150 graus, então você consegue cozinhar qualquer alimento. Para o forno solar ser bem eficiente, é preciso colocá-lo em uma posição em que o sol bata de frente. E o ideal é usar panelas pretas. Dona Maria Elisete foi uma das pessoas que ganhou o equipamento. Ela usa para fazer bolo. Em média, são 2 por semana. E quando a gente vai preparar o bolo, a gente bota logo o forno lá no sol, para ele aquecendo. Quando você termina de preparar a massa, que está na forma prontinha para assar, o forno já está lá quentinho. A gente bota lá assim vamos supor, se eu colocar de 8 para as 9 horas, quando for 12 horas, tendo bastante sol, o bolo está assado. Economiza muito gás.
Graças a Deus, depois do forno solar, eu faço meus bolos no forno solar. Porque se eu fosse, já pensou, eu fosse fazer tudo no fogão a gás? Quanto que eu não saía gastando por mês em bujão? E economiza muito, muito. Então, nós temos relatos de algumas pessoas que usam para aquecer algumas coisas, exemplo, aquecer uma mamadeira, aquecer a cera de mel de abelha para colocar em caixas. Então, era uma coisa que ia gastar ali ou gás ou lenha, então conseguir adaptar. Ou algumas famílias que já falaram que conseguem levar para a roça, porque aí no momento que iam almoçar, colocava o forno solar para aquecer a comida, então não ia comer mais, né, a sua marmitinha ali meia fria. Pois é, além de tudo isso, o forno solar também contribui para a preservação ambiental, né? Vamos lembrar que queimar lenha gera substâncias tóxicas que poluem o ar. Além disso, a energia solar é inesgotável, então investir nisso não é só benéfico, né? Na verdade, é necessário. Vamos falar agora de um assunto sério, muito triste e revoltante. O Brasil está de volta ao mapa da fome, ou seja, aquela relação feita pelas Nações Unidas de países com mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável. Nós tínhamos deixado esse mapa em 2014 e estamos de volta com um número vergonhoso de 19 milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil, ou seja, 9% da nossa população. Esses são os dados mais recentes de um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nosso quadro de entrevista de hoje é um manifesto contra essa situação inaceitável. Nós trouxemos o Frei Sérgio Gorgen, um dos ativistas mais importantes do Brasil na área da soberania alimentar. Esse governo é inimigo do povo, esse governo é inimigo da segurança alimentar, esse governo é inimigo da soberania alimentar, esse governo só fortalece o latifúndio, o desmatamento, a grande produção de soja. Eles acham que produzindo soja resolve o problema do mundo, pelo contrário. Nós não comemos só soja, nós não comemos só cana, nós não comemos só milho. Então, o povo não se alimenta só desses 3 produtos que são os incentivados pelo governo. Então, esse atual governo, ele não contribui em nada. Eu tenho dito o seguinte: esse governo negou vacina, e com isso milhões de pessoas morreram. Agora, ele nega alimento, ele nega as condições dos pequenos produtores produzir alimento, porque não tem crédito, não tem apoio, não tem garantia de comercialização, então não tem comida na mesa do povo. Primeiro, ele é genocida, porque deixou de colocar vacinas para a população, e agora ele é duplamente genocida, porque ele deixa as pessoas sem comida e com isso muitos vão morrer de fome. Tem uma perversidade nisso, porque na questão da falta de vacina, a maior perda de vida foi de pessoas idosas. E normalmente a fome mata crianças, então nós vamos voltar a ter muita mortalidade infantil por causa da fome que está batendo nas portas das famílias brasileiras. No campo da produção para o autoconsumo, no campo e para a produção e para o abastecimento local, mesmo com péssimas condições, com difíceis condições por falta de apoio do governo, apoiamos na solidariedade, colocando na mesa do povo, em forma de solidariedade, muitas doações de um excedente de produção dos pequenos agricultores e assentados no campo, e atuamos no campo da política, para mudar as políticas públicas para garantir alimento acessível, em boas condições de consumo para o povo da cidade. Os camponeses, os indígenas, os quilombolas são por vocação preservacionistas. E ainda mais hoje com o avanço da agroecologia, com uma grande transição para a agroecologia que está se fazendo no Brasil,
A agricultura camponesa familiar, ela produz muito alimento sem destruir o meio ambiente, preservando as fontes de água, preservando as beiras de rio. Então, a agricultura camponesa familiar, ela produz alimento sem destruir o meio ambiente. Os povos da floresta, com a floresta em pé, produzem muito alimento. E alimento altamente diversificado e alimento de muito boa qualidade. Então isso, sabe? O que o agronegócio não consegue fazer é isso. O agronegócio tem uma contradição. Para produzir, destrói. E a agricultura camponesa familiar, ela produz sem destruir. Ela produz em convivência, em harmonia com o meio ambiente. No começo desse ano, mais ou menos em março, o Ministério da Agricultura comemorou a safra recorde de grãos. Agora vamos pensar como que aumenta a safra de grãos, tanto o lucro e ao mesmo tempo aumenta a fome dos brasileiros? Para onde está indo esse lucro? Não é para o prato das pessoas. Tá na hora da nossa dica de saúde. Vamos falar de vacina, outra coisa que está faltando no país e que poderia ter poupado a vida de milhares de brasileiros. Tem muita gente preocupada com as reações adversas da vacina, já que muitos estão relatando reações como dores no corpo, dor de cabeça, febre, e isso está preocupando muita gente e até afastando algumas pessoas de tomarem a vacina. Mas não pode, gente. As reações são esperadas e valem o benefício que a vacina vai trazer. O médico Aristóteles Cardona veio aqui evidenciar alguns fatos sobre essas reações para a gente poder ficar mais tranquilo. Quando a gente fala em reação vacinal ou reação às vacinas, é importante a gente ter em mente, em primeiro lugar, que toda e qualquer vacina pode provocar reações. Com a vacina para a Covid-19 não seria diferente. E aí dentro dessas reações a gente tem dois grupos, digamos assim. O primeiro deles são as reações um tanto mais comuns, que são as reações locais, as reações que acontecem, por exemplo, no local da aplicação da vacina, onde pode ficar dolorido, pode ficar avermelhado, pode ficar um pouco edemaciado, um pouco inchado, como a gente fala. Esse geralmente é o sintoma mais comum. Um outro grupo de reações ou de sintomas relacionados às reações vacinais são aquelas reações em que a gente sente mais no corpo inteiro. Pode ficar o corpo dolorido, pode ter febre por um dia, 2 dias, pode ter um mal-estar, mas todas essas reações, as que estão no primeiro e nesse segundo grupo, elas são muito comuns. Inclusive a gente pode utilizar, de uma maneira geral, remédios sintomáticos para aliviar a febre, avaliar a dor. E claro, se alguma coisa foge do comum, foge do esperado, é preciso avaliar. Mas essas reações são normais sim, e como eu falei, com a Covid-19, com a vacina para a Covid-19, não seria diferente. Claro que é ruim ter febre, sentir dores, mas gente, eu acho que isso não se compara com outras sensações como a de afogamento, por exemplo, de ficar sem ar, que é o que relatam as pessoas que passaram pelo sofrimento da Covid. A gente tem 500 mil pessoas mortas no Brasil. Então, por favor, tome a sua vacina e se tiver essas reações adversas, siga as orientações do médico para que você possa passar por isso com um pouco mais de conforto. Vamos mudar de assunto, falar de coisa mais leve, porque a gente precisa de esperança e de ver coisa boa acontecendo. Lá em Florianópolis tem gente que troca as férias de verão pelo inverno, sabia? Tudo para aproveitar a temporada da tainha, uma tradição tão importante e afetiva para a população que é reconhecida como patrimônio imaterial do estado de Santa Catarina. Enquanto o frio aperta em Florianópolis, uma tradição é celebrada. É a pesca artesanal da tainha, peixe que transborda entre os meses de maio a julho nas águas do litoral de Santa Catarina. A prática, tombada como patrimônio imaterial do estado, não representa apenas uma diversão ou um ofício, mas uma relação afetiva que atravessa gerações. É uma forma de viver. A gente espera o ano todo para o mês de maio. O mês de maio e mês de junho são os anos mais aguardados. E para tu ver que envolve tanta gente, que a maioria das pessoas nativas aqui, que são empregadas, elas deixam para ter as férias não no verão, e sim no inverno. Sim no mês de junho, mês de maio, para pescar tainha.
Na Praia do Campeche, no sul da ilha, presenciar um lanço de tainha é um atrativo a ser experimentado, apesar da safra não estar das melhores em 2021. Para os pescadores e amantes da tradição, a rotina envolve sair ao rancho diariamente à espera dos cardumes. Quem avista os peixes são os olheiros, o grupo que permanece de vigia, geralmente no alto das dunas de areia. É nesse momento que a calmaria dos pescadores dá lugar à agitação. Isto porque eles precisam correr para empurrar o barco até o mar, soltar a rede que contorna o cardume e depois puxá-la para a praia em mutirão. No rancho da família de Hugo são em torno de 80 pescadores. No fim do trabalho, as tainhas são divididas entre o grupo e a comunidade da praia. A metade do peixe capturado fica para a rede, que é para manutenção, né? Que é para manutenção do rancho, que é para os equipamentos, né? Que a gente chama de equipamentos de petrecho, né? São os petrechos da pesca para arrumar o barco, uma canoa. A outra metade é dividida entre os camaradas. Na nossa rede são 80 camaradas, né? E também a gente separa, o dono da rede separa uma parte do peão, que é da rede, para distribuir na praia para as pessoas que estão ali, que a gente chama de ajudantes. Todo mundo que ajudou, todo mundo que se envolveu. A tradição da pesca da tainha no Campeche ainda preserva outros laços simbólicos, entre eles a relação com a literatura. A comunidade é marcada pela passagem do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry e por sua amizade construída com os pescadores nativos, entre eles Manuel Rafael Inácio, o seu Deca, que batizou o francês com o apelido carinhoso de Zé Perry. A história é ainda hoje viva na memória de seu neto Pedro. Autor do clássico Pequeno Príncipe, traduzido em 250 idiomas, apenas atrás da Bíblia e do Alcorão, Exupéry era chefe da Companhia Francesa de Correspondências Aéropostale, que entre a década de 1920 e 1940 usava a Praia do Campeche como ponto de parada para os pilotos. Relembrar as nossas histórias, o nosso passado, que vem de geração, vem do meu bisavô, do meu avô, né, passado para gerações, do meu pai, que me ensinou a pescar, e de todos os moradores do Campeche que vão lá na praia ver a gente cercar um lance de tainha, pessoal que vem de fora, que acaba também participando e se chegando junto com os pescadores e acabam gostando da tradição, então isso aí é muito importante. Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente. Semana que vem tem mais aqui na TV. No rádio, o Bem Viver continua de segunda a sexta às 11 da manhã. No nosso site estão todas as informações sobre como sintonizar em todo o Brasil. É radio.brasildefato.com.br. Você também pode ouvir como podcast nas principais plataformas de áudio digital. Pode procurar por programa Bem Viver. Uma boa semana para você. Até logo. Tchau.